Olá pessoal, vamos aqui para a nossa aula 3, fontes alternativas de energia, né? Do energia solar, eólicas, híbridas e fotovoltaica. Bom, a nossa pesquisa de hoje, a gente sabe que foi ampliado nessa instalação de placas solares, né, nas residências, né, na famosa lei da geração independente, né, criada aí por então, sancionada na verdade por então ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, tá? Então, qual a legislação que é aplicada, né? Essa lei que foi aprovada, né? É bom a gente conhecer ela e o que ela diz, tá? Faça um resuminho dela e implemente aí, vai ser importante para o conhecimento. Bom, efeito fotovoltaico, né? Então a gente já viu como funciona a célula fotovoltaica, né? Então, assim, de maneira natural é denominado como semicondutor, né? Que é o silício, como a gente já tinha visto antes, tá? A presença, onde é permitida a presença de elétrons, né? Na banda de valência, né? Onde totalmente fazia uma banda de condução, né? O semicondutor usado é o silício, então isso a gente já viu, né? Em resumo aqui, como que funciona a parte das camadas positivas e as camadas negativas, né? E aí você tem a diferença de potencial, uma geração de corrente elétrica, né? Fluxo ordenado de elétron. E aí você tem aí uma movimentação desses elétrons aqui e faz com que a lâmpada acenda, né? Então esse é o princípio de funcionamento aí da placa, né? Então nós temos aqui uma outra modelo, né? De ilustração em que você tem aí o deslocamento dos elétrons para poder fazer com que exista essa movimentação e gere a corrente elétrica. Bom, os módulos fotovoltaicos, né? Você tem aqui, por exemplo, um módulo, outro módulo, outro módulo. Eles têm aqui uma ligação, que essa corrente aqui, 1 e 2 e 3, eles geram uma tensão aqui, uma tensão total, né? Então, para gerar a placa, né? Ou seja, gerar a placa, conexões da célula em paralelo, né? Faz com que você tenha uma tensão, a mesma tensão aqui, só que você tem uma potência um pouco mais alta, né? Isso aí você tem uma ligação aí das placas, né? Bom, aqui no caso a ligação em série, né? Você tem o que? A mesma corrente, né? Você tem a mesma corrente passante aqui, tá? E aí você tem uma somatória da tensão, né? Então você tem V1 mais V2, né? V1 mais V2 mais, né, mais N placas solares, né? E aí você tem uma tensão total, né? Você vai ter uma tensão total. No anterior a gente viu que tinha uma tensão única, né? No caso paralelo, e nesse caso uma tensão somada, né? Aí as fontes, né? É, quando você tem assim uma corrente, um problema que pode acontecer quando tem uma corrente negativa, né? Tem uma corrente negativa, pode acontecer que surja uma corrente negativa fluindo pelas células. Ou seja, ao invés de gerar corrente, o módulo passa a receber muito mais do que produz, ou seja, começa uma importação, né, uma importação de corrente de dentro, de fora para dentro da célula capacitiva, tá? E aí você tem aí um diodo aqui de bypass, né, que faz com que essa corrente circule aqui nesse circuito e acaba não absorvendo aí toda a corrente para dentro da célula capacitiva, né? Para não gerar com que a célula fotovoltaica, né? Ela seja um consumidor, tá, ok? De gerador passa para o consumidor. Então existe esse diodo de bloqueio, aí, diodo de bypass, para evitar essa situação.
Então, basicamente, nós temos as placas, né, solares, né, você tem um positivo e negativo, né, corrente VCC, né, corrente contínua, né, tensão contínua. Você tem uma unidade de controle, né, e uma unidade de armazenamento. Isso aqui, no caso, para situação off-grid, né, que não tem outra fonte. Então, você tem aqui uma bateria, né, você tem aqui uma bateria, né, ponto positivo e ponto negativo. Então, ele vai controlar o quê? Vai controlar o armazenamento da bateria e a geração, né? Então, quando essa bateria descarregar, ele vai desconectar. Então, e aqui você tem o usuário. Basicamente, a configuração básica é essa aí do sistema fotovoltaico. Nos sistemas isolados, né, em geral, utiliza-se uma forma de armazenamento de energia, né, que é o sistema off-grid, né? Certo? Sistema off-grid, isso de forma isolada, ou seja, você pega um interior, por exemplo, que não tem energia, não tem nada, e você coloca um sistema, você tem que colocar um armazenador de energia, até porque a geração fotovoltaica ela só gera energia de 6 da manhã, né, às 18 horas, né, que é o período que tem energia, e a geração máxima é dada no horário mais quente, né, não é por temperatura, mas por insolação, né, que é exatamente entre as 10 e as 14 horas, aí é o período que é mais quente, né, o período que é mais quente, então é onde a geração é maior, então você carrega as baterias supre a carga e carrega as baterias durante o dia, né? E para de noite você utilizar as baterias. No outro dia de manhã você precisa que o sistema volte para carregar novamente, né? Então, assim, este armazenamento pode ser feito através de baterias, né? De bateria, quando ela esteja utilizada aparelhos elétricos, né? Armazena essa energia gravitacional, né? Então, assim, alguns sistemas isolados não necessitam de armazenamento, né? O que é o caso, por exemplo, de irrigação, né? Toda a água bombeada é consumida. Alguns sistemas não precisam, por exemplo, se você tem um local que só funciona durante o dia, por exemplo, não tem por que ter armazenamento, né? Agora, locais, residências, por exemplo, que precisam de assistir a novela, por exemplo, de noite, você precisa ter uma bateria aí para poder acumular essa energia, tá? O controlador de carga é utilizado em sistemas de pequenos aparelhos em baixa tensão, né, de corrente contínua. Tá? Para alimentação de equipamentos de corrente alternada é necessário um inversor de frequência, né, um inversor que a gente vai ver mais na frente. Tá? Esse dispositivo geralmente incorpora um seguidor, né, de ponto de máxima potência para a otimização final da potência produzida, né? Esse sistema é utilizado para que se deseje o conforto na utilização de eletrodomésticos convencionais. Tá? Então, para quem utiliza equipamentos em corrente contínua, você só precisa da placa e do controlador. Né? Mas se você precisar alimentar em componentes em CA, você vai precisar, além disso. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma aplicação da placa fotovoltaica, né? Ligado aqui a um banco de baterias, o inversor para CA, né? Banco de bateria para carga CC, né? Bombas CC e bombas em CA, né? Que é um outro inversor, né? Então você pode ter um sistema aí para carregar essas baterias aqui, sistema bem completo. Outro ponto é aqui outro sistema, né, que é o sistema híbrido, né? Ele pode ser um combinado de solar com eólico, né? E um motor diesel, né? Tá? Então é para sistemas grandes, né? Então você tem aqui um armazenamento de energia, que é um grupo de bateria. Tudo isso aqui visa armazenar a bateria e aqui você tem o usuário. O sistema da rede interligada. Então, nós temos aqui um sistema que, quando é conectado diretamente na rede, né, as placas solares, um inversor, né, que converte tensão contínua para alternada, tá? E aqui nós temos a rede elétrica conectada diretamente. Bom, aqui o sistema off-grid, né? O sistema off-grid, você tem aqui as placas solares, tem aqui o painel solar, né? Aí você tem aqui a alimentação DC, o controlador de carga, certo? Ele vai carregar aqui os bancos de baterias.
um acumulador de baterias, né? E aí nós temos aqui um inversor, né? Um conversor de tensão contínua para tensão alternada. E aqui nós temos temos geladeira, né? Geladeira aqui, o microcomputador, né? Tem aqui a TV, tem a lâmpada aqui. Então nós temos uma série de equipamentos em AC que é ligados, né? Então esse aqui é o modelo off-grid, né? Off-grid está dizendo que é o sistema em que eu não tenho outra alimentação, eu tenho única alimentação, que é das placas solares, né? Muito comum no interior, onde não tem alimentação nenhuma. Então eu preciso armazenar energia durante o dia todo. A placa solar ela supre todas essas cargas aqui dos aparelhos em AC durante o dia e também carregam as baterias. Durante a noite, somente as baterias conectadas ao inversor supre as cargas em AC. Aqui é o on-grid, né, que é o que está muito mais aplicável, principalmente na área urbana, onde tem energia, tá? Você tem um relógio aqui, a rede elétrica, né, conectado aqui na sua casa, normal. Você tem um medidor, que é um medidor bidirecional, tá? Um medidor bidirecional. Você tem aqui as placas solares, né? As placas solares conectado aqui ao inversor, né? Um inversor. Esse inversor aqui é um modelo diferente, tá? E aqui as placas, aqui os aparelhos ligados em AC. Como é que funciona isso? Durante o dia, né? Que tem insolação aqui nas placas. A placa fotovoltaica ela é dimensionada para poder suprir toda a carga em CA da residência, tá? E o excedente, e gera um excedente, tá? Tem que ser, o projeto tem que ser assim para poder ser viável. Gera um excedente que você joga para a rede elétrica, certo? Joga para a rede elétrica. Então você tem no seu medidor aqui um consumo positivo durante o dia, né? Então vamos supor que durante o dia você jogou na rede elétrica aqui 200 kW. Um exemplo. Você jogou aqui na rede elétrica 200 kW. Beleza. Quando deu aqui 18 horas, você não tem mais o sol. 18 horas você não tem mais o sol, aí virou noite, certo? Aí você não tem mais essa geração aqui, não tem mais a geração. Aí você começa agora a consumir, né, a rede elétrica convencional, você entra pelo corrente convencional. E aí o medidor durante a noite começa a medir uma negativa, ok? Então, durante a noite, né, você vai utilizar os equipamentos durante a noite. E se você consumir aqui os 200 kWh que você jogou na rede, no final do mês, a sua conta de energia elétrica, ela vai vir zerada. Ok? Essa é a conta. Então, o que você gera, o seu excedente você joga na rede, conta como ponto para você, como potência que você jogou na rede. Aí de noite você consome. Essa diferença, o ideal é quando você for projetar um sistema desse, é que você injete mais potência na rede do que você precisa, né? Porque aí vai acumulando. Isso aí é uma situação acumulativa, pelo menos por enquanto. É acumulativa. Então você pode passar até dias aí, se der problema numa placa sua, alguma coisa, ou no inversor, queimar, alguma coisa assim, você ainda tem uns dias ainda, né, acumulados lá de potência. Então você vai consumindo essa potência aí. É interessante nesse ponto aí, tá, ok? É o sistema on-grid, que é o que é utilizado na região urbana, né? Bom, e agora a gente vai para os nossos exercícios, tá? E até a próxima aula.